Fala galera, beleza? Galera do terceirão, nós vamos aí continuar os nossos estudos em sociologia. A gente vai estar vendo hoje qual é a visão de Estado para a sociologia, tá, gente? Vamos ver como é que os grandes sociólogos têm a definição do que é o Estado. Vamos lá então? Página 24 a 30 hoje, prestando bastante atenção, tá? Vamos lá? Primeiramente, gente, é o seguinte: como é formado um estado? Vocês têm ideia como que um estado ele é formado? Com certeza vocês devem aí pensar sobre território, forma de governo. E é interessante que, se a gente for observar bem, para que um estado possa existir, precisa de uma população e vai precisar também de outros componentes importantes que a gente vai ver agora. Olha só que interessante. Para a sociologia, a formação de um estado ele precisa passar por três características importantes. Primeira coisa, o estado ele precisa de ter um território, que é o espaço geográfico onde essas pessoas vão morar, tá? Vão se instalar. Outro detalhe importante, que é a população, porque o povo precisa habitar esse espaço geográfico, que é o mapa aí, né? O mapa geográfico do estado. E outro elemento importante é a forma de governo, é como vai se organizar o poder no Estado, né, junto com essa população que vai habitar esse espaço geográfico. Então, esses são os três elementos importantes que a sociologia define o que é o Estado. Tá? Então, é muito importante vocês terem em mente aí, que na visão da sociologia, precisa de um território, precisa de se ter população e forma de governo, que é a forma de como vai se organizar o poder dentro de um Estado, tá, gente? Então, são elementos importantes que vocês devem saber. Então, em cima daquilo que nós acabamos de ver agora, né, a República Federativa do Brasil, a gente tem aí o espaço geográfico, que é o nosso mapa, concentrado aí diante da população brasileira, a população se instalada em cada uma dessas partezinhas aí que estão distribuídas dentro do espaço geográfico, tá? Que é muito importante. E nós temos aí o brasão da República, né? Que é a nossa forma de governo que existe, a República Federativa do Brasil. Então, a gente tem aí o símbolo do brasão, que significa a forma de governo existente no Brasil. Agora nós vamos ver, gente, qual é a visão de Estado para os clássicos da sociologia, tá? Os sociólogos aí famosos. Então vamos ver a definição? Primeira coisa, tem aí no livro, aí na página 24 e 25, nós vamos ver a visão de Estado para Karl Marx. Mais uma vez, a gente vai lembrar aí, né, que Karl Marx ele fala muito sobre o conflito de classes e qual que é a definição para ele. Para ele, o Estado é visto como um instrumento de dominação de classe. Então, na visão de Karl Marx, o Estado ele vai governar para facilitar a vida dos mais ricos e dificultar a vida dos mais pobres, né? Então, na visão dele, o Estado vai sugar ainda mais dos mais pobres e vai deixar um conflito ainda maior entre ricos e pobres dentro de um Estado, tá? O segundo que está sendo passado é a ideia aí do Emile Durkheim. Para Durkheim, o Estado é um grupo de funcionários que organizam parte da consciência coletiva. Ele já vê o Estado como um grupo de pessoas que vai organizar a vida de uma maneira coletiva, tá, gente? Então, se a gente for observar bem, o Estado ele é controlado por pessoas, né, por um grupo de pessoas que vão pensar de uma maneira coletiva. Mas é interessante essa ideia do Durkheim, porque a gente sabe que no governo é um grupo pequeno que vai pensar por todos dentro do Estado. Só que muitas vezes a forma deles pensarem, eles não pensam de uma maneira tão coletiva assim. A gente sabe que o governo, muitas vezes, ele pensa de uma forma e de uma forma que acaba atrapalhando a vida em sociedade. Então a gente consegue perceber que esse pequeno grupo
muitas vezes, ao invés de melhorar a situação do Estado, acaba piorando as condições de se viver dentro do próprio país, por conta desse pequeno grupo que criou determinadas leis, que criou determinadas normas. Então, essa consciência coletiva está falando aí, ó, conjunto de ideias morais, crenças e sentimentos compartilhados entre a média dos membros de um mesmo grupo social, capaz de pressionar os indivíduos. Então, é o que a gente está comentando. Aí o Estado, né, quem governa aí o governo, ele é atribuído a um pequeno grupo, esse pequeno grupo vai pensar de uma maneira coletiva, entre aspas, e muitas vezes esse conjunto de normas, de leis que existem, não pensam de uma maneira que vai facilitar a vida em sociedade. Muitas vezes tem esse conflito entre governo e a sociedade diante de algumas ideias criadas, tá? E aí nós temos a visão do Max Weber a respeito da ideia aí sobre o que é o Estado. Olha só que interessante a visão aí do Max Weber. Ele vai falar assim, ó, ele vê o Estado como comunidade humana que tem o direito de usar a força física diante de outras instituições ou pessoas dentro de um território. Então, o Max Weber vê o Estado como aquele grupo em que pode-se usar a força física, pode-se usar a força em casos extremos, tá? Principalmente dentro de uma instituição ou também diante de pessoas que vivem dentro do território. Então, aí nós temos aí, ó, o povo tem a razão, né? Nós temos essa charge aí, ó, a polícia, né, cercando é a força coercitiva, né? A polícia muitas vezes ela é chamada diante de um órgão do governo para se defender um patrimônio, alguma coisa assim. A gente já sabe quando isso é feito. E a gente está vendo aí, ó, o povo tem a razão e nós temos a polícia. Então, quer dizer, aí nós temos um grupo aí do governo falando, ó, em caso de necessidade, não é o povo que tem razão, não. A gente tem a polícia, pode fazer o nosso papel, né? Então, o Max Weber vê o Estado como um instrumento, né? Uma instituição que pode usar força do jeito que, do jeito que o Estado quiser diante das instituições e das pessoas que vivem dentro do território. Essa visão de Max Weber, que vê o Estado como comunidade, que vai usar força, o uso da violência aí, é o mesmo pensamento sobre o Estado de duas grandes personalidades, o Thomas Hobbes e o John Locke. Olha só que interessante a visão deles, que são filósofos, tá, gente? Olha só a visão de Estado para o Hobbes, está aí na página 25. Ele fala o seguinte: o Estado é um poder absoluto, capaz de criar regras e padronizar comportamentos e defender os indivíduos da forma que ele quiser. Olha isso, gente. Thomas Hobbes já falava sobre isso, que o Estado ele é um poder absoluto, que ele pode criar a regra que ele quiser para se estabelecer o governo dentro de um território, para se controlar realmente do jeito que ele quiser o povo. Então tem a famosa frase dele, né, que fala: o homem é lobo do homem em guerra de todos contra todos. Então ele vai falar sobre o uso da violência que é atribuído não só do homem para o homem, mas principalmente do uso da força né, ao poder controlar, o poder controlador, principalmente do governo, do Estado, diante desse poder absoluto na visão de Thomas Hobbes. E aí a gente tem a visão de Estado por John Locke. Eu até destaquei, esse é o segundo parágrafo da página 25, que é muito interessante. Ele fala que para ele o Estado é o resultado de um contrato firmado com o povo. Essa visão do John Locke já é uma visão mais positiva, que ele fala que o Estado ele existe diante de um contrato entre o governo e o povo, tá? Onde as pessoas abrem mão da sua liberdade individual para garantir a sua propriedade privada particular. Então ele fala assim, ó, beleza, é um contrato firmado entre o governo e o povo. Só que ele fala assim, ó, as pessoas vão abrir mão da sua liberdade individual para ter direito a ter propriedade privada, para ter direito a bens de consumo, para ter a propriedade, a casa, enfim, as coisas do dia a dia, né, os bens materiais. Ele fala que todos os homens são livres, iguais, independentes.
A liberdade individual acaba quando você pensa e age de forma coletiva para viverem de forma confortável, segura e pacífica. Olha que interessante. Todos os homens são livres, iguais e independentes. Então ele fala, todos os homens são iguais. A liberdade individual acaba quando você pensa e age de forma coletiva para viverem de forma confortável, segura e pacífica. É essa visão que ele tem a respeito dessa liberdade individual, que ela acaba, né, quando você precisa pensar e agir de uma maneira mais coletivamente para viver de forma pacífica, mais segura dentro de uma sociedade. Aí a gente tem a ideia de poder sobre Michel Foucault. O Michel Foucault, gente, ele é muito forte nas palavras dele sobre o poder. Ele fala que eu vou destacar alguns pontos importantes. É que poder, ação sobre a ação dos outros. Então ele fala muito sobre o poder de uma pessoa em relação às outras, tá? Não é algo que se possui, mas que se exerce, são práticas. Então ele fala, o poder ele aumenta a partir do momento que ele é praticado, que ele é usado várias vezes, de uma maneira controladora mesmo, tá? Não existe relação entre indivíduos sem poder, então isso é interessante. Não, né, o que nos difere entre nós, da população, com quem está lá no governo? Mostra claramente essa condição do poder. Por eles estarem lá em cima, eles têm um poder muito maior do que nós, a população. Só que a gente tem que ter em mente o seguinte, que quem move esse país somos nós, né? Então, nós precisamos mostrar para eles que a nossa população ela é muito mais poderosa do que o Estado. Pena que isso, nos dias atuais, isso não acontece, né? Quanto menos visível, mais poderoso, tá? Quanto mais sedução e menos coação. Então ele está falando assim, ó, quanto menos invisível for o poder, ele vai se tornar mais poderoso. Então quer dizer, muitas coisas são criadas dentro do governo de uma maneira escondida. Aí quando a população fica sabendo, a lei já foi sancionada, não foi divulgada. Entenderam? Então isso mostra o poder, né? Como ele é feito de uma maneira às escondidas, de uma maneira rápida para eles, para facilitar a vida deles que estão lá no governo e muitas vezes atrapalhar a vida em sociedade. Algumas dicas aí interessantes sobre a ideia do poder sobre Foucault. Foucault fala assim, ó, temáticas de poder sobre Foucault. Disciplina, então ele fala que o poder tem que ser controlador para disciplinar o povo. Ele fala que a ideia de governamentalidade é essa ideia que se tem de se ter um governo que vai pensar de uma maneira controladora e poderosa, tá? Que vai reger o território e toda uma sociedade. Tá bom, gente? Na página 27 e 28, eu vou pedir para que vocês possam analisar, só dar uma lidinha, só para vocês verem as diferenças que existem aí, as formas de governo. Então vocês vão estar vendo direitinho aí, na página 27 e 28, vocês vão ver claramente as formas de governo que existem hoje em dia. E é interessante, vocês vão ver as características das repúblicas, das democracias, o que era uma tirania, uma aristocracia. Então, parlamentarismo, presidencialismo, são bem interessantes, é mais para vocês terem conhecimento mesmo a respeito das formas de governo que existem, tá bom? Que é uma coisa bem tranquila para vocês visualizarem aí. E aí eu quero que vocês me enviem direitinho, tá? A questão 1 e 2 das páginas 26 e 30, tá bom, gente? Lembrando que vai ter atividade em anexo aí sobre esse vídeo para vocês fazerem, tá? Tudo de bom para vocês e obrigado, gente!